Vamos ao item 5, que é da relatoria do senador Roberto Requião. Como ele não está, eu vou passar à senadora Ângela Portela, por gentileza, a relatoria DOC, é de um projeto de autoria do senador Paulo Paim, o projeto do senador Paulo Paim, projeto de lei do Senado 337, de 2005, acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 46 da Lei 8.666, de 21 de junho de 93, a fim de regular a utilização das licitações dos tipos melhor técnica e técnica de preço na contratação de serviços de propaganda e publicidade. Com a palavra, a relatora DOC, senadora Ângela Portela. Se a senhora não se importar, ir direto à análise, porque aí facilita certamente. o senador Paim, porque eu ainda tenho uma audiência no Ministério da Agricultura. Obrigada, senadora. Compete a esta comissão opinar sobre o PLS em face do disposto no artigo 102, do Regimento Interno do Senado Federal. Com efeito, o projeto versa sobre licitações para a contratação de serviços que, ao lado do caráter informativo, também possui um conteúdo artístico. Cumpre reconhecer, no entanto, que o âmbito de análise desta comissão é bastante restrito no tocante ao PLS número 337 de 2005, haja vista que o seu conteúdo diz respeito essencialmente a procedimentos licitatórios. As licitações para a contratação de serviço de publicidade são reguladas por diploma normativo específico aprovado após a apresentação do PLS número 337 de 2005. Trata-se da Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010, que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e da outras providências. De forma diametralmente oposta ao PLS, a referida lei, em seu artigo 5º, determina que as licitações por ela reguladas serão processadas pelos órgãos e entidades responsáveis pela contratação, respeitadas as modalidades definidas no artigo 22 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993, adotando-se como obrigatórios os tipos melhor técnica ou técnica e preço. A confirmar com o objeto de tais licitações envolve aspectos imateriais criados no intelecto, está o artigo 2º da referida lei, o qual reza. Artigo 2º. Para fins desta lei, considera-se serviços de publicidade o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição da publicidade aos veículos e demais meios de comunicação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Parágrafo 1º. Nas contratações de serviço de publicidade, poderão ser incluídos, como atividades complementares, os serviços especializados pertinentes. Inciso 1. Ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nas quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas, respeitado o disposto no artigo 3º desta lei. 2. A produção e a execução técnica das peças e projetos publicitários criados. 3. A criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária em consonância com novas tecnologias, visando a expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias. Assim, eventual inovação legislativa, como a pretendida pelo PLS em comento, deveria ser feita com alterações no artigo 5º da Lei nº 12.302, de 2010. No mérito, entendemos que a vedação pura e simples ao uso das licitações do tipo melhor técnica para a seleção de serviços de publicidade comporta algumas dificuldades. A contratação de tais serviços é feita com razão de propostas de trabalho eminentemente intelectual.
E as licitações dos tipos melhor técnica e melhor preço se prestam exatamente a contratar serviços de natureza predominantemente intelectual, como previsto no artigo 46 da Lei nº 8666, de 93. Essa ideia é reafirmada pelo artigo 25, inciso 2, da mesma lei, que, ao considerar como caso de inelegibilidade de licitação a contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, veda a contratação direta de serviços de publicidade e divulgação. Ora, não faria sentido a lei estabelecer essa exceção caso não considerasse tais serviços como técnicos especializados. Dissarte, na parte afeta ao campo de atuação deste colegiado, acreditamos que vedar o uso de licitações do tipo melhor técnica não é a solução mais adequada para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual e criativa. Cumpre registrar que a Lei nº 12.232, de 2010, previu uma série de mecanismos para mitigar os riscos de irregularidades em tais licitações, entre os quais a exigência de que as agências de propaganda detenham certificado de qualificação técnica com o fito de evitar a seleção de empresas inidôneas. Artigo 4º. O julgamento das propostas técnicas por subcomissão formada a partir de sorteio, com a participação de profissionais dos setores de comunicação, publicidade ou marketing, os quais não poderão ser vínculo com o órgão ou a entidade responsável pela licitação e desconhecerão a autoria dos planos de comunicação publicitária quanto do julgamento. Quanto à licitação do tipo técnica e preço, concordamos com o autor do projeto quando diz que a ausência de regramento sobre o peso que se deve atribuir às propostas econômicas e técnicas pode gerar situações em que apenas um percentual ínfimo do total de pontos obteníveis seja reservado às propostas econômicas, o que descaracterizaria esse tipo de licitação. Nesse caso, teríamos um certame apenas nominalmente do tipo técnica e preço, mas que seria assemelhado ao tipo melhor técnica, com a diferença de que, neste último, o teor do artigo 46, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93, a administração promove negociação com o autor da melhor proposta e, caso este não concorde com a redução do preço originalmente ofertado, é declarado vencedor, dentre os classificados, o autor da proposta de menor preço. Assim, a adoção de certames do tipo técnica e preço, nos quais o peso da proposta técnica seja muito superior ao da proposta econômica, abre bem mais espaço para contratos desvantajosos para a administração do que a simples adoção do certame do tipo melhor técnica. Ainda em abano, a tese defendida pelo autor do PLS impede mencionar que se encontra aguardando inclusão na ordem do dia do plenário o PLS número 32 de 2007, que promove uma ampla reforma na Lei 8666 de 93. O substitutivo da CAI, aquele projeto, contém dispositivos semelhantes ao do PLS número 337 de 2005, no tocante às licitações do tipo técnica e preço, independentemente de qual seja o objeto da contratação. Em conclusão, temos como negativa a vedação peremptória ao uso de licitações ao tipo melhor técnica da contratação de serviço de publicidade e como positivas as condicionantes estabelecidas pelo projeto para as licitações do tipo técnica e preço. Para efetivar essa última alteração, faz-se mister adaptar o projeto à nova realidade normativa inaugurada pela Lei nº 12.232 de 2010. Por isso, acrescentamos a seguir substitutivo que desloca para o artigo 5º da citada lei a nova regra a ser aplicada às licitações do tipo técnica e preço. Quanto ao percentual de pontos com o fator preço, entendamos que o estabelecimento de um piso para as propostas de preço de 50% do total de pontos obteníveis já seja insuficiente para coibir o uso fraudulento do tipo de licitação técnica e preço.
pelo que propomos aumentá-lo para 70%, diminuindo o peso de fatores subjetivos na determinação do resultado do certame. O preço é, sem dúvida, o mais objetivo dos critérios de julgamento. Por isso mesmo, a Lei nº 8666 de 93 elegeu o critério de menor preço como regra geral. Deve-se também considerar a questão do desconto padrão. Como se sabe, a remuneração do mercado publicitário é feita basicamente por meio do chamado desconto padrão previsto no artigo 11 da Lei 4.680, de 18 de junho de 1965, no artigo 11 do Decreto número 57.690, de 1º de fevereiro de 1966, e 19 da Lei 12.232, de 2010, e nas normas padrão da atividade publicitária, expedida pelo Conselho Executivo das Normas Padrão. O desconto padrão representa um percentual sobre o valor cobrado pelos veículos de divulgação para a exibição da peça publicitária, não inferir a 20% o teor do item 251 das normas padrão. Trata-se, pois, de uma comissão de veiculação. Além do desconto padrão, outras parcelas compõem a remuneração das agências, mas têm um papel secundário no total de suas receitas. Assentado isso, mais importante do que levar em conta o desconto sobre custos internos e o percentual de honorários na agência na determinação da forma de cálculo dos pontos das propostas de preço, deve-se atentar para o percentual de abatimento oferecido pelas agências licitantes para o desconto padrão. Quanto maior esse abatimento, menores serão os dispêndios da administração pública, já que o desconto padrão é um percentual da quantia paga pelo anunciante ao veículo de divulgação. Um ponto que não foi tocado no projeto é a participação de empresas na forma de consórcio. Em razão de tal lacuna, apresento substitutivo que vem adequar as normas previstas na proposta original ao certame, nas quais concordam consórcios de empresas. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do PLS número 337 de 2005, nos termos do seguinte substitutivo. O substitutivo, todos os senadores já têm conhecimento, está aí. Eu vou dispensar a leitura. Muito obrigada. Muito obrigada, senadora Ângela Portela. Eu coloco em discussão a matéria. Senhora Presidente, de forma muito rápida. Painho, autor da matéria, eu gostaria também de lembrar as senadoras e o senador que essa não é uma matéria terminativa, ela é aqui, ela ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ. Com a palavra o senador Paulo. De forma Painho. muito rápida, eu, na verdade, apresentei esse projeto a pedido de uma entidade de combate à impunidade e à corrupção. Segundo ele, os maiores problemas no erário público é principalmente via as empresas de propaganda e publicidade. Ali estão os grandes desvios. Então, nesse caso, é uma lei que ela vai de caráter municipal, estadual e nacional. E o senador Roberto Requião fez um substitutivo que aprimorou, inclusive, a proposta original. Mas, claro, que é um tema que os mais variados setores, digamos, do parlamento, aqui não é uma questão de governo ou de oposição, podem achar que é um tema complexo e merece maior estudo. Sim. Por isso, aqui não é terminativo e vai para a CCJ. Há quem diga, eu vi aqui algum parecer, que pode ser considerado inconstitucional. Bom, que a CCJ discuta, aprofunde o mérito e veja até se é inconstitucional ou se entenda até que ele deva ser repensado a um outro PL. Só isso, senhora presidente. As senhoras e os senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer da senadora ADOC, da senadora Ângela Portela. ADOC é o relator, senador Roberto Requião, e ele será encaminhado, portanto, à Comissão de Constituição e Justiça para dar a palavra final. Queria dizer